Senhor, te louvamos, te agradecemos nessa manhã. Nosso Senhor. coração está aquecido pelo teu espírito, pela abundância de tua palavra, pelo alento que nós temos recebido no teu falar. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pela comunhão. Nessa manhã abrimos todo o nosso ser, todo o nosso coração a ti. Queremos ouvir o teu falar. Fala por Sim, meio Senhor. dos irmãos, através da tua palavra, pelo Espírito. Obrigado, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Elias no Monte de Horebe. Eu vou puxar a leitura aqui, irmão. Daí todos nós Sim, irmão. compartilhamos. Tá bom. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou pela segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e uma grande forte de vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, o Elias envolveu seu rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à estrada da caverna. Eis que veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, Ageu, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Gel matará, e quem escapar a espada de Gel, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca
que o não beijou. Amém. Amém. Glória a Deus. Que leitura, hein? Que palavra forte, né, irmão? Eu vejo Sim. que dentro de uma situação de canseira, de medo, onde que o profeta Elias ele se viu numa situação fragilizada, né, ao ponto de temer a morte, né? Eu vejo que isso daí é quando a gente vê todas as lutas, muitas vezes dentro da nossa vida, e muitas vezes não precisamos usar a expressão de temer a morte, mas quando nós sentimos que parece que as coisas estão tudo fechado, obscuras, e a gente não consegue enxergar uma situação de paz, de vento manso, de bonança, e naquele momento Deus trabalhou com Elias. Mas Deus trabalhou de uma maneira, no silêncio, ele não usou um anjo falando, né? Ele usou um momento de sustento. Ele viu que ele estava cansado, sustentou com pão uma vez, duas vezes, acalentou, olhou e depois criou circunstâncias, né, para mostrar, olha Verdade. aqui, ó, olha o vento, olha o terremoto, mas olha, põe-te a caminho. Mas por outro lado, o Senhor encorajou ele para ele caminhar, para ele continuar. E não foi Sim, muita irmão. palavra, né, irmão? Eu acredito que se fosse a gente tem tanto discurso, né, para a gente poder ajudar o próximo, e a gente quer Sim. falar, ó, você errou nisso, olha, eu acho que você tem que sair dessa situação, mas nesse momento, o que que aconteceu? O Senhor, ele acolheu, ele deu alimento, silenciou, mas ele falou, vai que eu ainda vou te mostrar o que que é para ser feito. Que você vai Verdade. ungir a dois reis e vai pegar um profeta agora que você está cansado, eu vou colocar um no teu lugar. Ô, Senhor. Que Então, coisa, né? é um encorajamento, né, irmãos? Um encorajamento para a gente jamais desistir da obra do Senhor, né? Nós podemos ter Amém. lutas, podemos ter canseira, podemos ter desânimo. Muitas vezes, por exemplo, tem hora que eu penso aí, ó, o Ronaldo, na hora que ele vê aquela situação ali do cárcere, ele fala, ah, não, isso daqui, acho que eu vou desanimar, eu vou embora. O irmão Vitor vai lá para os lugares, lá para as aldeias, vai para longe, com circunstâncias difíceis, financeiras, fala: não, eu acho que eu vou embora. Eu vou me refugiar numa caverna, vou lá na casa da mãe. Vou lá na casa da mãe. Aí Foi o. bom. Veja só, Né? irmão Mauri. Veja Oi? só, irmão Mauri. Olha Ah, a experiência de Elias. ah, Ele, a gente estamos lendo a história dele, né? A experiência que sim, ele passou na presença do Senhor. Mas veja só, mataram todos os profetas, ele ficou sozinho, ele não tinha nada. Ele não tinha É. bicicleta, ele não tinha moto, não tinha tinha nada. nada para se transportar. E, inclusive, depois dessa situação, ele caminhou, eu acho que 40 dias, né? 40 dias e 40 noites, irmão. Caminhou para ir para em certo lugar onde o Senhor indicou para ele ir, né? E olha Sim. só, o coração de Elias. A gente sempre, no passado, a gente via que Elias era poderoso, que inclusive um morto caiu em cima do cadáver dele, reviveu, a capa dele abriu o mar, o rio. E nós pensamos tudo isso que é ele, né? Que na verdade é Deus nele e Deus por ele, né? Amém. Verdade, Agora, irmão. a expressão dele que me impressiona, irmão, no versículo 14, fala assim: Sim. respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Irmão, eu acho que esse coração é que falta para mim. Eu não estou falando para nós, mas estou falando para mim, porque estou pegando essa palavra agora. Sim, Essa palavra, irmão, que ele era zeloso, porém, irmão, ele reservava a sua vida. Ele não queria morrer. verdade. Ele não queria morrer e com tudo isso ele não tinha comida, não tinha água, não tinha sombra, não tinha nada, irmão. Mas mesmo assim, o coração dele era absoluto pelo Senhor. É Amém. totalmente. Eu acredito que esse tipo de coração é que o Senhor está procurando, né? Esse tipo de coração que ele precisa fazer. Agora, eu não posso fazer isso pelo meu esforço.
Eu não posso falar, eu vou amar o Senhor de todo o meu coração, eu vou me dedicar. Se Deus não me preencher no meu coração, se Deus não me encher o meu coração da sua própria vida, não somente do seu conhecimento, nem tampouco da sua sabedoria somente, mas da sua vida. Amém. Vida de Deus Amém. é que vai me substituir. Eu posso até fazer para tentar agradar a Deus pelos meus esforços, querer demonstrar para todo mundo como eu Sim. amo o Senhor, como eu faço para o Senhor, né? Mas, no fundo, é Deus que conhece meu coração. E é Amém. Deus que Amém. sabe se realmente o meu coração é como o coração de Elias, que é absoluto pelo Senhor, tremo, como que é? Extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os Sim. filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Olha só, irmão. Imagina só você, se coloca no lugar dele lá no deserto, lá, sem comida, sem roupa, sem só tem a roupa que está vestido. Não tem água, não tem nada, mas ele aqui não murmurou. Não murmurou, ele somente está reclamando por causa que todo mundo deixaram o Senhor, mas ele não deixou. O coração dele era totalmente para o Senhor. Olha só, irmão, eu preciso Verdade. desse coração. Senhor, dá-me esse coração, Senhor, que eu possa te amar. Seja Amém, absoluto pelo irmão. Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso. Rico compartilhar. Muito bom. Você sabe que eu estava lembrando o episódio quando assisti o vídeo, né? Uma coisa que Deus faz sempre conosco é nos levar, às vezes, às experiências extremas do alto, né? No caso de Elias, eu acho que o ápice da experiência dele foi quando, Deus fez através dele aquele milagre ao ponto de o povo de Israel acordarem para Deus, porque eles estavam entre duas águas, se seguiam a Baal ou eles seguiam a Deus. E ali ele foi usado por Deus tão fortemente, com poder, com intrepidez, para desafiar os profetas de Baal em relação àquele holocausto. Lembra disso? Então, o contexto base, vamos falar assim, sabe o que acontece, irmão, quando Deus te usa? É o coração se exaltar. É muito, muito fino. E você sabe que Paulo ele fala isso no capítulo 12 de 2 de Coríntios, versículo 7. Olha que fala lá ele a respeito disso. E gostei dessa comparação, porque no 12:7 Paulo ele vai dizer, e para que não me sobrevivesse. Ele usa Desculpa, essa irmão. expressão. 2 Coríntios? 2 de Segunda Coríntios Coríntios. 12:7. Amém. E para que não me sobrevivesse. Você vê essa expressão? Então, existe no coração nosso, irmão, é pegar as coisas de Deus como nossa. Principalmente quando tem pessoas de por meio. Porque se são experiências de Deus e eu sou sozinho com Deus, é uma coisa. Mas quando envolve pessoas, irmão, ali aquelas pessoas, eu acho que saltaram Elias. Vamos falar assim, não está escrito, mas se você vê, o perigo é isso. Puxa, por fim temos um profeta de Deus, né? Vamos falar assim, né? Porque esses homens, depois que aconteceu aquilo, se posicionaram do lado do Senhor. E posicionaram do lado do Senhor ao ponto de eles fazer uma escolha pelo Senhor. E mataram aqueles 400 profetas. Olha que espetáculo aquilo, irmão. Mas Sim. aí vem agora, vamos falar assim, a expressão que siga aqui no versículo 7. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me salte. Eu vejo aquela carta daquela mulher, aquela carta que mandou com ira, né? Para caçar a Elias como um aguilhão na carne dele, irmão. Porque isso foi que abalou ele.
ao ponto de ele caminhar 40 quilômetros. Imagina como ele ficou. Essa situação ali, irmão, foi uma oportunidade para ver que aquilo que Deus fez era de Deus, não era dele. Ele não tinha poder em si mesmo. Então, às vezes, em nossa experiência de altos, e depois, de repente, a gente vem em picada para baixo nas emoções, é para que nunca, irmãos, atribuamos nada para nós mesmos como se de nós que partisse. Irmão Vitor, só para completar, só para completar esse versículo, como Sim. dizia um irmão, me fez lembrar o Filipenses capítulo 2, versículo 3. Sim. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, com sinceridade, Amém. sincerando cada um com os outros, considerando cada um o próximo superiores a si mesmo. Quando a pessoa, Aleluia. muitas vezes, é exitoso ou venceu uma batalha, umas áreas, o sentimento dele sempre é ver os outros menor, inferior e ele superior. E tem um sentimento como que exortar, chamar a atenção, falar fortemente, porque ele se sente superior. Esse sentimento é que não temos que ter. Quanto mais temos Deus, quanto mais experiência temos, mais simples e mais humilde temos que ser. Humilde. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. E você vê, irmãos, que essa experiência dele querer perder a vida, né? Vamos falar assim, aquela canseira que ele estava, né? Vamos falar assim, irmão, esse provar as fraquezas, eu me veio lembrar do sacerdócio, né? Meu irmão vai entrar aqui em Hebreus agora, o irmão Amauri, que ele está comendo Hebreus, e uma coisa que o Senhor deixou claro é a ineficácia do chamamento de Arão, né? Vamos falar assim, Deus chamou Arão dentre os homens. E ele, vamos falar assim, o pior dos homens Deus chamou para ser sacerdote. Porque se vamos considerar Arão quem que foi alguém que merecia morrer lá junto com aqueles que se rebelaram contra o Senhor lá no Monte de Horebe, lembra? O que ele fez? Ele foi um dos precursores da construção daquele becerro. Ele era digno de merecer morte. Verdade, Então, irmão. Deus chama uma pessoa nesse contexto. Tem que ter percepção de quem ele é. Porque, irmão, se nós não percebemos que nós não habita bem nenhum e que estamos impossibilitados por nós mesmos de agradar a Deus, com uma percepção profunda no coração que não prestamos, logo nós queremos usurpar a glória de Deus. Eu acho fantástico o exemplo de Elias, irmão. Porque agora não tem como ele dizer que era por ele que aconteceu aquilo, né? Porque senão ele estaria muito confiante. Não é mesmo, irmão? Por que vem o desânimo e essa vontade até de morrer? Porque ele está provando a fraqueza. Como nós precisamos, nosso trabalhar, nosso servir, está sempre diante de nós, quem nós somos. E Romanos 3 nos ajuda muito, irmãos. E é bom ler, né? Romanos 3. Eu acho que um dos capítulos mais claros em relação ao que nós somos, né? Olha como fala aqui no versículo 7 de Romanos 3, né? Versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Que diz? Não, de forma nenhuma, pois se já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Olha que lindo, irmãos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e de amargura. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem
o caminho da paz. E ele está fazendo uma figura justamente do que desenvolveu no capítulo 1, a partir do versículo 17, até o capítulo 2, irmão. Aí que impressionante, se nós lemos tudo isso, você vai ver, quem és tu? Faz a pergunta no capítulo 2. Quem és tu, vale, né? Ora, sabemos que tudo que há na lei diz, aos que vivem debaixo da lei, eu diz. Para que, irmãos? Para que se cale toda a boca. O mundo seja, disse, e todo mundo seja culpável perante Deus. Como é o jeito de nós chegar a Deus? Como aquele fariseu que tirou carteirinha diante de Deus? Ou como aquele publicano que batia com sua mão no peito, dizendo, "Sê propício a mim, que sou pecador." Olha que lindo, irmãos. E nós estamos falando de algo muito importante em nossa carreira, irmãos. Quanto mais nós estamos conhecendo a Deus, quanto mais revelação de Cristo vem, mais revelação de que nós somos em Adão. Que lindo, irmãos. Mas, versículo 21, tem que ler, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão impossibilitados de participar da glória de Deus. É aquela Sendo palavra. justificados gratuitamente. Sim, irmão. É aquela palavra, privados da presença de Deus. Privados da presença de Deus. Muito bem. Agora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Irmão, O irmão Carlos está aí. graça e paz, Carlos. Olha, como que nós vamos ter ousadia de dizer que nós trouxemos a imagem e semelhança de Deus diante dessa palavra? Oh, que coisa, né? Verdade. Rapaz, é para mostrar para nós a nossa pessoa, né? Ele está mostrando o lado avesso do nosso interior, que de verdade quem nós somos e de onde viemos, né? Inclusive, fala que sai da boca do homem é veneno como que é? Aspe de serpentes. Serpente, olha só. Por que serpente? Por que não poderia ser outro animal? Por que justamente é de serpente? Verdade. É que a serpente se uniu lá no princípio com Adão, porém todos nós viemos dessa mesma semente. Verdade. Impressionante, hein? Como a escritura vai unindo tudo, né? Amém? Eu gostei desse gancho que o irmão Vitor pegou, porque quando você enxerga que para não ensoberbecer foi colocado o espinho na carne, aí eu fiquei pensando, na hora que você falou, eu fiquei pensando na situação de Elias. Há uma tendência, você vai realizando os milagres, e naturalmente é Deus, como o Genaro falou, é Deus nos caminhos de Elias, né? Mas sem querer, muitas vezes a gente começa a achar que o poder é da gente também, né, irmão? Então, ó, você vê que Paulo passou por uma situação semelhante. Mas eu acho que essa palavra de Romanos, ela remete a gente botar o rosto no pó, meu irmão. Na madrugada, eu estava orando diante do Senhor, onde está tendo uma comunhão íntima com o Senhor, e a gente fala o seguinte: o que acontece com todo ser humano? O ser humano, irmão, ele se ama, ele busca os seus planos. Todos nós corremos atrás dos nossos projetos. Nós protegemos aqueles que somos nossos. Então, é uma vida de, como se diz, a palavra de Esaú, o Esaú é quando você fala de você amar a si mesmo, é como você, é no egocentrismo, né, irmãos? E quando você fala aqui na palavra que não há um justo, nenhum sequer, não há um que entenda, não há quem busque a Deus, e aqui não fala um, né? Todos se extraviaram
e fizeram inúteis, né? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Para a gente realmente a cada vez que a nossa suficiência vem do Senhor, né, irmãos? Para a gente não ensoberbecer por nada, para a gente colocar o nosso coração sempre diante de nosso Deus. Na hora que o irmão Genaro estava lendo lá em Filipenses, mas olha um pouquinho para baixo como que fala esse versículo. Não tenha, capítulo 2, 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso aqui é o próprio o próprio egocentrismo, né? O oposto ao egocentrismo. E senão também cada qual que é dos outros. Olha agora, irmão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Esse é o verdadeiro modelo, irmão. É o modelo que Amém. está em Cristo, né? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu nome, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que me tocou, irmão, que nesse momento onde que Cristo se humilhou, foi obediente até a morte, como que nós tendemos, irmãos, a murmurar e a reclamar nas nossas provações? Vem uma situação, ela não estava do jeito que a gente estava imaginando, a gente, na hora que se pega, a gente está murmurando. Ah, não, isso aqui, puxa vida, eu já orei umas 5, 6 vezes para isso aqui, parece que não muda, isso, aquilo. Então, realmente, se esvaziar de nós mesmos, irmão, a gente estar unido a Cristo, é Cristo em nós fazendo essa substituição totalmente, para que a gente Amém. possa realmente entender o trabalho da cruz. O trabalho da cruz é realmente acabar com toda essa situação de murmuração, de reclamação, de a gente ir para o deserto, irmão, e deixar o Senhor fazer a obra segundo a vontade dele, né? Amém. Nesse momento, você pensa bem o que deve ter passado na cabeça do profeta Elias, né? 40 dias e 40 noites andando no deserto, o Senhor falando ao coração. E então, hoje eu acho que traz para nós, irmão, essa colocação para a gente ver que não há um justo sequer. Nós Amém. estamos na situação, todos temos a mesma situação. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas o Senhor nos colocou um vivo caminho, que é Cristo Jesus. E esse vivo Amém. caminho nos coloca em Deus e faz com que a gente enxergue a nossa miséria, né, irmão? Verdade. Aleluia, aleluia, aleluia Glória. pela palavra, irmão. Muito Olha rico. só, acompanhando esse Filipenses, capítulo 2, versículo 4, está em Isaías, capítulo 45, versículo 22 e 23. Diz assim: Deus falando: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora o Não é outro 23. Deus. Agora o 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha Amém. salvação não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará Aleluia. toda língua. Aleluia. Amém. Amém. Amém, Amém. glória a Deus. Saiu Eu Glória a da queria, Deus. boca de Deus. glória a Deus, irmãos. É, eu quero compartilhar algo que eu sempre tenho no meu coração, que está em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 51. Diz assim:
eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E em versículo 54, diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Se você olhar, voltar aonde estávamos lendo em Reis, né, que fala sobre Elias, que ele foi ao monte e lá pediu para morrer, e Deus tratou de Elias, né? E desceu um anjo do céu e trouxe pão e água do céu, né? E esse pão, eu vejo que o pão que desceu do céu é o próprio Cristo, né? No Novo Testamento, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E não existia esse pão naquele lugar do deserto, embaixo de um zimbro, né? Não existia. E desceu esse pão do céu, desceu essa água. E Elias se alimentou desse pão. Elias se alimentou desse pão. O próprio anjo disse: coma, né? E ele comeu. E ele tinha que andar ainda 40 dias, 40 noites, somente com aquele alimento, né? E eu creio que esse pão que Elias comeu, porque quem comer desse pão terá vida eterna, né? Não morrerá. E na Bíblia diz que Elias ele foi arrebatado num carro de fogo, ele não viu a morte, né? Então, eu creio que nós, muitas vezes, irmãos, nós estamos desesperados, estamos angustiados, estamos deprimidos com depressão. E em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que saiu curando todos os oprimidos do diabo. Então, muitas vezes, nós precisamos comer desse Cristo, se alimentar desse Cristo, para que a depressão não tome conta das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos negócios. Como essa meditação que o irmão Mauri colocou hoje, tem momentos que nós estamos desesperados, não sabemos para onde ir. A opressão que fala na Bíblia é que tem ataque de todos os lados e você não sabe para onde correr. Você não sabe aonde encontrar socorro. E é nesse momento que nós clamamos ao Senhor, que nós buscamos ao Senhor e que nós se alimentamos desse Senhor que se chama Jesus, que é o pão e a carne, que quando nós comemos esse pão e essa carne, nós se alimentamos da vida eterna, e essa vida eterna se manifesta em nós, e a escuridão, as trevas que estão envolvendo nossas vidas, envolvendo nossos negócios, envolvendo nosso ministério, elas se desatam, saem dali, né? E a luz se manifesta, porque a luz é o próprio Cristo, que quando nós se alimentamos dele, comemos dessa carne, o diabo não tem poder sobre nossas vidas, o diabo não tem poder sobre a nossa carne. Eu tenho falado essa semana, eu tenho comentado com as irmãs, que uns irmãos que estão precisando, e eles não encontram saída nas suas situações. Então nós temos que buscar fervorosamente a presença do Senhor, se humilharmos na presença do Senhor, e quando nós se humilhamos e buscamos a presença do Senhor, o Senhor nos mostra uma saída e o Senhor nos dá uma saída para nossas situações. Como Deus deu uma saída para Elias, disse a Elias: Elias, ainda não é teu tempo, ainda você tem muita coisa para fazer nessa terra.
e eu vou te usar ainda. Você quer fugir, mas eu preciso de você. E Deus está dizendo para cada um de nós que nós somos um propósito de Deus na terra, que Deus não tem um propósito para nós, Ele nos colocou nessa terra para nos usar, para fazer alguma coisa nessa terra, para ajudar a igreja a se levantar. E Deus, Ele não mente e Ele não é mentiroso, né? Então, quando Deus fala, Ele cumpre nas nossas vidas. Talvez você Amém. diz, Senhor, qual é o meu propósito nessa terra? Qual é o meu propósito? Daí Deus vai falar, você é o meu propósito, você, né? Então Deus levantou cada um de nós como um propósito dele na terra para completar a obra que ele começou, porque ele disse que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, mas ele precisa de ferramentas para terminar essa obra, e essas ferramentas somos nós, que ele vai nos usar aqui na terra para completar a obra dele que ele começou. Amém? Esse é meu entendimento hoje. Amém? Amém. Muito rico, irmão. Muito rico, irmão Ronaldo. Maravilhoso. E a irmã Lília? Irmã Lília. Não vai escapar. Para, irmã Lília. Irmão, ¿qué falou a respuesta divina? Pablo menciona en Romanos. Guardé para mí un remanente, 7.000 pessoas que não doblaram seus joelhos diante de Baal. Ele foi, mexeu e fez um desafio. Até quando claudicareis entre dois senhores? Né? A situação é hoje a mesma. Temos dois senhores. E a indignação dele era porque eles se inclinavam para aquele senhor que proporcionava tudo, proteção, prosperidade, cuidado, chuvas para lavouras, tudo o que eles precisavam. E o outro senhor só exige, né? Parece que só exige. Aí ele, até quando claudicareis? Se Jeová é Deus, servia a ele. Se Baal é Deus, servia a Baal. Mas não fique confundindo as coisas, nem misturando, né? Essa era a raiva de Elias. Ele foi e mexeu, mas tem uma autoridade superior, que ainda governa o mundo e vai governar até o Senhor voltar, né? Sim. Ela falou assim, assim me façam meus deuses, assim me hagan os dioses, se amanhã eu não coloco tua cabeça em lugar desses 400 que você matou. Então, ainda a autoridade maligna estava governando. Ele mexeu só em um pouquinho, em um pontinho das águas, mas quem tinha ainda a ordem de matar ele era Jezabel. Mas esse muitos falaram foi medo, por isso ele fugiu. Não era medo, ele estava cansado de não ter um remanente que suporte ele, que esteja com ele, que ele possa estar junto. Mas hoje nós somos o remanente de Deus. Mais para frente, Deus vai ter um remanente, um remanescente também. Sempre tem. Amém. Você não sabe onde estão esses 7.000. Estão espalhados por todo lugar. Você até pode achar eles. Mas Deus diz, guardei para mim. São para Deus. Somos de Deus. Amém. Somos de Deus em Cristo Jesus. Amém. Hoje parecia que a palavra ia ser sobre desânimo, sobre desconsolo. Mas o Senhor está nos falando, nós somos o remanente de Deus, o remanescente. Aleluia. Aqueles que não entregam seu coração para Baal. Não. Aqueles que estão 100% para Deus. Amém. Mas Deus vai nos falar, eu tenho 7.000, são meus. Somos de Deus, né? Ele chegou a palavra no momento justo, né? Sim. Veio o anjo e estávamos reparando que fez sobre a pedra pão. Que pão gostoso, irmão. Uma botija de água. Mostrou para ele que no momento certo vem a providência, vem o consolo, vem o falar de Deus, né? Mas nós temos que saber que nós somos esse remanescente de Deus na terra. Amém. Aqueles que não se ajoelham diante do Baal. Amém. Amém, irmão?
Amém. Glória a Deus. Onde que fala isso? Guardei para mim 7.000. Aqui mesmo. Acho que está em Romanos, irmão. Glória a Deus. Não, isso aí é verdade. Amém. Amém. Irmão, eu peguei onde separei os versículos, e olha que versículo que dá continuação. Hebreus capítulo 2, vem as 5 exortações, né? Por essa razão, Sim. capítulo 2, versículo 1, por essa razão importa, irmãos, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Né? Amém. Aí no capítulo 3 de Hebreus, fala da nossa vocação celestial. Eu vou ler 4 versículos aqui, irmão, que fala assim, capítulo 3, do versículo, fala assim, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Amém. E Amém. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, irmãos, porém, como filho, em sua casa, Filho. a qual casa somos nós? Olha aqui, irmãos. Se Amém. guardarmos firme até o fim a ousadia, a exultação da esperança. Assim, irmãos, pois como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos Sim. pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração, e disse, esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E o versículo é esse aí. Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade e a desobediência quase são praticamente sinônimos, sabe, irmão? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, o que nós estamos fazendo hoje, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele vai impregnando e vai enganando e vai endurecendo o coração de todos nós. Chega um momento que parece que a palavra não penetra, né? E agora, irmãos, fala sobre a maturidade da fé. Vamos dar uma lidinha, Hebreus 6, capítulo 4, desculpa, 6, versículo 4, fala que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Como se diz, né? A carta em Hebreus, ela vem sempre admoestando para a gente permanecer firme, né, irmãos? E a gente fala aqui em Hebreus capítulo 10 agora, no versículo 26 e 29, ela traz uma vida no Santíssimo. Olha que preciosa essa parte, irmão. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível e juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiverdes rejeitado a lei de Moisés. Aqui no versículo 30 fala assim, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Que a gente possa manter nosso coração íntegro na presença do Senhor, né? E que a gente possa sempre estar olhando a essa pátria celestial,
no capítulo 11, Amém. no versículo 16, fala que, mas agora aspiram à pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Né? Então eu vejo que o Senhor sempre está trazendo palavra de admoestação para a gente, para manter firme, Amém. olhando firmemente para o autor e salvador e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Nele Amém. nós não retrocedemos, nele nós permanecemos firmes, nele é a sabedoria, a justiça e a santificação, né, irmãos? Aleluia, Amém. aleluia Amém. pela palavra. Esse exemplo de Elias também é um momento de reflexão para a gente, Amém. na nossa jornada cristã, ver que a obra é do Senhor, é Ele que Amém. efetua, Ele que faz. Nós só somos como se vasos de barro, né, irmão? Vasos de barros que a essência é o Senhor, para a gente jamais se ensoberbecer. Mesmo que, se necessário, um espinho na carne, muitas vezes não precisa ser nem um espinho de doença, mas são circunstâncias que colocam a gente no isolamento, né? Verdade. Né? Amém, aleluia, irmãos, é isso aí. Muito bom, Glo- irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu Irmão, estava Carlos. tentando entender o que os irmãos estavam compartilhando, porque eu entrei tarde, né? Não, que eu não acordei cedo. Acordei cedo, mas entrei tarde, né? Tá bom. O Santo tá ainda bem que o Santo tá aberto sempre 24 horas, não tem horário, né? Só nos a comunhão que tem horário certo. Eu estava tentando entender o raciocínio dos irmãos, estavam compartilhando, né? Aí eu percebi umas coisas que o Vitor compartilhou, aí foi o irmão Mauri também, e assim por diante, né? Duas coisas que eu pude resgatar da leitura do irmão Vitor aí, acho que é Romanos, né? Capítulo 1, capítulo 2, não lembro direito. Aí estava falando do homem, e uma das coisas que eu percebi pela pouca experiência que eu passei, né? E eu continuo ainda passando, é que as provações não é para você mostrar para você quão forte você é. Você não é forte, não. Ninguém é forte. A gente é forte, mas quando as provações passam do limite daquilo que você acha e do teu conhecimento teológico, a gente todos temos alguma coisa disso, né? É aí que você vê quão frágil você é. Você não é capaz, você não pode, o teu conhecimento não é suficiente, o teu poder como ser humano também é limitado ao poder que você tem na alma, aquela capacidade de paciência enorme. Tu ultrapassa tudo. Quando ultrapassa tudo, a ideia disso é expor a tua condição e você se arrepender. Porque a primeira coisa que eu preciso ver é quão pecador eu sou sem o Senhor. Sou ainda. A diferença de um pecador lá do mundo que não conhece Deus e nós é que nós somos pecadores arrependidos. Eles não. Verdade. E ainda podemos nos arrepender ainda dos pecados que continuamos cometendo. Você continuamos tendo coisas assim grossas, falta de paciência, às vezes, que é uma expressão quando aparece situações, você aparece com teu ímpeto de falta de paciência. Também pode ser, como diz o irmão, orgulho, arrogância. Temos todos, é difícil de não ter, porque isso ainda continua sendo parte da nossa natureza, né? Não temos como fugir disso pela nossa força. Então, a intenção de Deus é expor tudo aquilo a fim de que eu possa dizer que eu sou miserável de mim. Esse é o ponto que Deus quer que eu faça. Miserável de mim, eu não posso. Aí você vai fazer a pergunta que o Paulo fez também, com certeza ele fez. Ele compartilhou a experiência dele em Romanos capítulo 8, capítulo 7, falou de outras coisas, mas o 7 e 8 vão junto, né? Então, aí o 10 é a solução de tudo, aliás, né? O 10 é quem invocar o nome do Senhor será salvo, né? Aí ele colocou uma chave, né? Com teu coração você tem que crer, com a tua boca tem que confessar. Mas o 8 mostra muito claramente que o homem não pode, e a lei pior ainda, porque a lei não ajuda. A função da lei é como um raio-x que o irmão Amaury sabe das maquinárias que ele tem aí para expor, saber onde tem o defeito, o problema, né? E cada dia vai aumentando, a ciência vai melhorando as coisas, né?
Mas a ideia de Deus é expor o que você é, o que eu sou. E aí que você pode reconhecer e dizer, Senhor, eu não sou nada, não presto para nada. Nem a minha capacidade, nem nada de nada que nós temos, né? Tudo que vem do homem é lixo. E aquele versículo que o Vitor leu, acho que falou assim, esqueci a palavra certa, que em português é imprestável, não serve para nada. O pecado fez isso de mim, imprestável, um Inútil. lixo, né? Inútil, isso, inútil. Inútil quer dizer, o que é inútil? Inútil poderia ser o mesmo princípio que o Paulo usou com relação ao conhecimento, era esterco, né? Era, era bosta, é isso que se fala assim, não. Era isso, né? O que nós éramos? Éramos isso. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nós reconhecemos isso, nos arrependemos, recebemos o Senhor, só que continuamos sendo sem Ele em nada. Então, olha, seu irmão, a experiência de Paulo, eu não quero fugir do assunto que os irmãos compartilharam, mas a experiência de Paulo, toda vez que ele olhava para si, dizia assim: eu era perseguidor da igreja, eu era isso, era aquilo. Entendeu, irmãos? Então, essa consciência que ele tinha da pessoa dele era muito importante. Eu acho que para nós também, para não nos orgulharmos de nenhum tipo de êxito, seja familiar, financeiro, na igreja, junto com os irmãos servindo, esse é um princípio que tem que reger a nossa vida. É a única maneira de nós sermos aprovados pelo Senhor. E o Senhor aceitar o nosso serviço. Isso é muito importante. E então, irmãos, amém. Só isso. Amém. O, Muito o bom. irmão, Muito o irmão Carlos, eu Oi, lembrei que irmão. na hora que você falou, tocou aquele versículo aqui em Romanos, fala, desventurado homem que sou. Isso. Quem Isso. me livrará do corpo dessa morte? Sim. Irmão, se a gente pegar essa que o irmão leu aqui, não há um justo sequer, nenhum sequer, Aham. não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e uma fizeram inúteis, não há quem faça o bem e não há um que sequer. E Romanos, no capítulo 7, ele traz isso de uma maneira tão forte, né? Porque ele fala bem lá que então querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim. Porque no Sim. tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará? Quem, irmãos? Quem que me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor. De Amém. maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Você sabe que eu acho que essa palavra de hoje, irmão, o grande ensinamento que tira para mim é que nós nos colocamos, nos colocamos na mesma linha. Certo. Somos pecadores, miseráveis, que nós recebemos a misericórdia e que nós cremos no Senhor. Mas Amém. isso é importante para não se ensoberbecer, não colocou um espinho na carne, mas coloca uma palavra de hoje para a gente mostrar que a obra é do Senhor, a Ele seja a honra e a glória, é Ele que faz, a sabedoria é Cristo, a fé é Cristo, Amém. então faz com que a gente possa, sabe o que acontece? A gente sai de uma reunião assim, com o coração mais genuíno para lavar os pés um dos outros e daqueles que ainda não têm o Amém. Senhor. Sabe, irmão? Verdade. Porque há uma tendência que quando a gente começa a ganhar uma palavra, ficar um pouquinho mais erudito, a gente quer dar machadada na cabeça das pessoas. Pelo aquele conhecimento indiretamente ensoberbece a gente. Fala, puxa vida, aqui está dando um conhecimento. Mas quando nós nos colocamos, igual Filipenses, que o Senhor não se usurpou de ser como Deus e se colocou como servo, irmãos, a gente vai lavar os pés um dos outros. E se o irmão pecar uma, duas, três vezes, nós vamos perdoar. E a gente vai e fala, Senhor, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor quer isso nos nossos caminhos, irmãos. Amém. Como diz a irmã Amém. Lília, esse remanescente tem que estar constituído da palavra da verdade, mas sempre sabendo do seu lugar. Sempre sabendo que é aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Quando nós estamos nos pés da cruz, o Senhor tem um caminho,
porque a gente vê que a obra é do Senhor, não é nada nossa. E cada dia que levantamos, falando, Senhor, estou aqui, Senhor, faça a sua vontade. Senhor, que eu pare de olhar eu como Esaú, que fala a palavra Esaú, que vem da palavra de se amar a si mesmo, de olhar a si mesmo, né? Que eu possa jogar esse Esaú na cruz e realmente seguir a Ti, Senhor, tendo singeleza e simplicidade no meu coração, né? Eu acho que é isso que o Senhor Amém. quer de nós, irmãos, porque a Amém. obra, hoje nós estamos reunindo aqui com uma assembleia de irmãos, né? Aí estamos aí com 10 irmãos, e o Senhor quer da gente que a gente jogue as redes, que a gente tenha um viver genuíno que expresse o Senhor, né? Então, eu sou Amém. muito grato ao Senhor. Você vê que uma palavra dessa de, de Elias, ela vem mexer com as entranhas nossa, né, irmão? E ela vem mexer com a nossa, e ela tem que levar a gente para Romanos e para falar do desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Que o Senhor possa nos dar esses olhos, né? Porque cada dia nós amadurecendo mais no Senhor, nós vamos amar de uma maneira genuína. Amém. Nós Amém. vamos passar a ser simples, né? E você vai ver que isso contagia as pessoas que estão aí fora. Que você É vê verdade. que não é um amor superficial, é um amor do homem, é um amor ágape, é um amor de Deus, né? Um amor que traz, Amém. que console as pessoas na fraqueza, na ferida, na fome, ou na carência, né? Porque quando você olha aquela pessoa, você tem que olhar a si mesmo e falar, Senhor, eu sou igual a ela. Senhor, mas o Senhor, eu alcancei a misericórdia pela tua graça, né? É isso que nos dá um alento, né, irmão? Que o Amém. Senhor possa fortalecer todos nós, irmãos, para a gente continuar essa jornada Amém. Glória a Deus. até o final, né, irmão? Amém. Amém. Isso é verdade, irmãos. Eu acho que essa leitura de Primeira Reis, né? Sim. 19, do versículo 1 até não sei quanto que o irmão leu, é impressionante, né? E relacionando com Romanos, nós vemos que verdadeiramente nós precisamos urgente sempre do Senhor, né? E nos mostra Amém. um raio-x. Eu gostei do raio-x que falou o irmão Carlos. Eu acho que o irmão Amaury entende muito bem do raio-x. Porque muitas das vezes nós vamos no doutor, né? Nós pegamos o resultado de um exame, alguma coisa assim, e cada um de nós temos uma maneira de ver esses exames, né? Nós enxergamos e falamos, ó, isso aqui é assim, ó, isso aqui é assim. E todos nós, cada um da família ou amigo, interpreta de uma maneira, né? Mas é preciso levar à fonte original, ao doutor, né? Aquele que pode ler. Amém. E o nosso doutor realmente nos mostra, através do livro de Romanos, nós conseguimos ver, né, o nosso Amém. raio-x, e ele nos lê e nos mostra, olha, o teu defeito é isso, ó. O problema teu tá aqui, ó. O problema é esse Isso aqui, mesmo. ó. Você precisa de mim, né? Eu vou resolver o teu Amém. problema, né? E aí nós vemos, irmão, que a nossa incapacidade, nós conseguimos enxergar que nós realmente não somos nada, viemos do nada e não somos nada e ninguém. Porém, em Cristo, ele nos fez real sacerdócio, né? Nação, inclusive, santa. Ele nos chama de filho de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. O nosso problema, muitas das vezes, irmãos, é que o desânimo vem, porque a nossa visão, muitas vezes, fica meio opacado, né? Que é assim que fala, né? Meio escurecido, né? E nós não Sim. conseguimos, damos a volta para a esquerda, vamos dar a volta para a direita e não vemos ninguém. E aparentemente o nosso crer, o evangelho que está operando em nós, parece que não está dando resultado, né? Mas o objetivo é eu. O objetivo de Deus é você. Ele quer trabalhar em mim. Ele está mostrando. Porque o resultado do exame não é para todo mundo. O resultado do exame é pessoal, é para cada um. Não é assim? E É por É assim, outro assim. irmão. lado, nós vemos, irmãos, em Lucas, capítulo 13, né? Que em versículo 22, fala assim, pequenino rebanho, não tem mais, né? Eu Amém. estou dando Amém. vocês um reino, olha, fica tranquilo aí.
Mas eu preciso você enxergar que eu preciso trabalhar em você. Aí nós vemos Mateus 13, né, sobre o semeador, e vemos o coração nosso, e todos aqueles corações com problema que tem espinho, tem pedra, tem terra rochosa, não tem nada, mas tem um coração que tem boa terra. E todos esses corações têm um mesmo, digamos assim, uma mesma Semente. atitude. Não, uma mesma atitude. Ah, Ouviram a palavra do reino. óbvio. Todos esses corações ouviram a palavra do reino. Então, hoje, irmão, que eu vi hoje que Deus está preocupado pelo meu coração. E Ele sabe que está no Amém. meu coração também, e está me mostrando que está no meu coração. E esse é o Amém. objetivo de Deus, que eu veja o que está no meu coração. Deus não precisa me mostrar o que está no coração de Amauri. Eu posso até ver pela experiência do irmão Amauri, pela experiência do irmão Vitor, eu estou vendo a obra de Deus e Deus obrando através do coração deles. Mas Deus precisa trabalhar no meu coração, mostrar para mim. Assim como trabalhou em Elias, levou no Isso. deserto sozinho. Ó, Elias, você não está sozinho, não. Aqui tem 7.000 aí, ó. Então não está enxergando, mas tem. Aleluia. Linda. Glória a Tem mil Deus. de irmãos ao nosso redor, só que a gente não enxerga. O objetivo Aí. é o meu coração, o objetivo é o meu coração. O trabalhar é do Senhor através de Glória cada a um de nós. Deus. Louvado seja o Senhor. Muito bom. Irmão Amém. Genaro, Maravilha. você falou uma coisa que eu estava aqui pensando, como profissional, né? Quando você faz um raio-x, um ultrassom, o cara olha por fora e fala, eu tô bem, mas não tá bem, É, tem tanta coisa para é. ser removida lá. Aí o irmão falou uma coisa, é verdade. Como que o Senhor pode estar usando a cada um de nós? Ele tem que remover isso, para que a verdadeira luz dissipe as trevas que tem ao nosso Amém. redor. Quer dizer, se tem Amém. ainda tanta sujeira, mas, irmão, de madrugada eu fui pensando, eu fiz uma reflexão, que o maior problema é o amor, é o Esaú, é o amor de nós mesmos, as nossas coisas. Você já reparou que todo ser humano só pensa em si mesmo? Então, é Sim. assim, eu tenho que pensar, eu tenho que proteger minhas contas, minha família e coisa, eu tenho que fazer uma redoma de vidro para ninguém mexer. Mas o que que o Senhor quer? O Senhor quer quebrar essas coisas de nós. Ele quer que realmente a gente seja servos. E para a gente servir, irmão, todo esse conceito nosso do nosso amor tem que ir para a cruz, para que Amém. a gente possa expressar o Senhor. Como que eu vou amar Amém. os irmãos se eu estou me amando demais, irmão? Eu vou blindar. Posso até Verdade. tratar formalmente como homem muito bem, mas eu não vou atingir aquele irmão. Eu tenho que realmente remover, como o raio-x tem que remover aquilo que está impedindo. E o Senhor cria Amém. tão sábio, o nosso Deus de eternidade, a eternidade é tão sábio que ele cria pequenas circunstâncias para mostrar, Sim. falar, olha, eu não estou enxergando aqui, mas ele cria uma circunstância para você falar, Senhor, obrigado, agora estou vendo. Eu não estava vendo essa Amém. circunstância. O Senhor tirou esse ponto, agora eu posso ver um pouquinho mais, né? Que o Senhor possa, Amém. cada dia, nos dar um olhar genuíno em Cristo, que aí nós Amém. vamos ficar. O Senhor fala, Senhor, eu não estou enxergando, ele já vai. Não precisa demorar 6 meses para expor uma situação. Muitas vezes, em um dia, ele já trata a gente numa situação de pôr no arrependimento ou de a gente poder enxergar algo que está nos atrapalhando, que está atrapalhando o propósito de Deus, né, irmãos? Foi muito Sim, grato, irmão. irmão. Olha, muito rica Aleluia. essa comunhão, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso Maravilhoso. só, Alegria. eu posso só colocar um versículo também. Aí o Sim, irmão. Paulo, eu estava me escutando os irmãos assim, o Paulo diz que quando ele era fraco, ele era forte. Então, mas a Amém. Sim. situação dele, o problema dele não era pecado externo, como a gente às vezes tem por causa do trabalho, trabalha demais, não pode dedicar tempo ao Senhor. Ele trabalhava e pregava também, não tinha problema com ele trabalhar ou não trabalhar, né? Porque o encargo dele era muito mais alto que as ocupações da casa, da família, né? Então, o que que aconteceu com Paulo?
Aí, em 1 Coríntios, você lê um monte de problemas, 11 tipos de problemas que ele tinha que, vamos dizer assim, solucionar, tentar ajudar os irmãos, né? Mas, segundo os Coríntios, era outro tipo de problema. Era um problema muito mais forte que a questão do pecado. Por quê? Porque ele tinha uma posição do povo religioso naquela época, né, que se achavam apóstolos, né, dizendo que ele não era apóstolo, né? E isso fazia sofrer muito Paulo. Sofreu um monte, monte, monte. Aí um dos versículos que ele falou assim foi, quando sou fraco, sou forte. Aí o Senhor falou para ele, te basta a minha graça, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essa questão de aperfeiçoar Deus em nós, é Deus que se aperfeiçoa em nós, né? O caráter de Deus, a pessoa de Deus vai se formando dentro do nosso interior também, na nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Porque, irmão, quando você recebe um tipo de ataque, quando você já passou, vamos dizer, situações difíceis, que venceu, vamos dizer assim, o pecado, mesmo se a gente é fraco, né, com relação a tudo isso aí, mas às vezes tem coisas mais finas, mais sutis, como se diz, sutis, né? Sutis, né? Aí Sim. você se encontra numa situação onde pode ainda ser enganado pelo inimigo, você pode ainda Verdade. desistir por causa disso, né? Então, Sim. o Paulo fala assim que naquela situação que ele tinha um espinho na carne, que era como um mensageiro de Satanás, mas o ponto dele, dos mensageiros de Satanás, é para não se orgulhar, É. fazendo lembrar ele quem era ele no passado e quem é ele agora no Senhor. Então, o Senhor queria expor o coração dele, porque, como diz o Vitor, assim, ou não sei quem, não é questão de eu conhecer, o Genaro que falou, não é questão de conhecer os irmãos, é muito fácil conhecer a esposa, o defeito delas, muito fácil conhecer os irmãos, mas não é o ponto de você conhecer os irmãos, que você vai conhecer os irmãos, de fato, né? Convivendo um tempo com eles, você conhece, né? Mas não é essa a questão, é quanto você se conhece e quanto de Deus você conhece nessas circunstâncias. Imagina Paulo, Amém. poderia ter desistido porque todo ataque que estava contra ele, dúvidas com relação ao ministério dele, ao serviço na igreja, ele recebeu muito ataque. Então, ele poderia ter parado com isso. E usando então, quando ele falou que era mensageiro de Satanás, é para ele perceber que não podia se orgulhar em nada, mas ele tinha suficiente força para aguentar tudo. Não, a graça que vem ajudar, não ajudar, a graça que vem suprir Paulo naquilo que realmente ele não podia. A graça é gratuita, né? E eu sou Sim. miserável, né? Como diz o Romanos capítulo 8, eu sou miserável, mas a graça vem suprir tudo quanto eu estou precisando do Senhor para poder continuar. E eu só queria fazer uma ligação que da outra vez com o Vitor, eu gostaria mais para frente com os irmãos, se pudesse, não, eu não posso trazer esse assunto, porque não consigo ter os seus ciclos na minha mão totalmente para ler, né? A questão Sim. de Satanás é perfeito em tudo até o dia que foi encontrado alguma coisa dentro dele. Então, até aquele dia ele era perfeito. Mas eu estava considerando aqui, quando os irmãos estavam falando, assim, na Bíblia, no Novo Testamento, diz Deus é luz. E Deus sendo luz, não há treva nenhuma. Então, Não. João fala, por exemplo, que na comunhão entre os santos, entre os filhos, há uma luz que expõe a condição do irmão sem que eu fale diretamente para o irmão. Se o irmão for suficientemente sincero diante de Deus, iria se arrepender, iria se voltar para Deus, e Deus não iria desistir de jeito nenhum. Aliás, ele não desiste de nós que desistimos dele, né? Então, ele dá o sangue para nos perdoar nossos pecados. Mas por que se Satanás, naquela época, vamos dizer Satanás, né? Que era um anjo de luz, ele estava na presença de Deus, ele não percebeu a condição dele. Ele não percebeu. Ele não se deu Não. conta. E ele estava com Deus. Era, como chama? Maioral, né? Ele era o principal de todos. Mas ele não percebeu o que tinha no coração dele. Sim. Aí, vamos dizer assim, irmão, eu não quero entrar muito nesse assunto porque é muita coisa, a gente não tem muita explicação na Bíblia, mas eu queria dizer, irmão, o segredo nosso é que nós temos o caminho do arrependimento. Amém. Satanás não tem esse caminho. Não Não. tinha como, e não vai ter mais, não tem mais com ele, sabe? O primeiro mundo foi com ele, fracassou.
Agora, o mundo por vir, como diz em hebreu, é nosso. Mas assim, nós somos pecadores? Sim, somos pecadores. Então, o Paulo diz assim, é que ele não veio socorrer a descendência dos anjos, né? Ele veio socorrer a descendência de Abraão. E nós estamos nesse grupo, né? Então, somos pecadores? Somos. Mas ele nos socorre? Sim, nos socorre. Aí você lê vários versículos de Paulo, por exemplo, que diz, por exemplo, temos o trono da graça, nós podemos nos aproximar dele. Irmãos, a chance que você temos é muito grande de Amém. podermos nos arrepender de qualquer assunto que seja. Não importa o assunto que seja. Às vezes pode até ter consequência por causa disso. Mas o ponto é que Deus não vai nos rejeitar por causa disso. Deus vai nos aceitar. Ele é, vamos dizer assim, ele é meu obrigado, vamos dizer assim, se eu me arrependi de fato, ele é obrigado que o sangue dele tem que me limpar de todo pecado. Amém. Ele me perdoa, entendeu? Então, nessa situação, que eu queria dizer assim, irmãos, nós temos tanta oportunidade hoje no Novo Testamento, quando se fala hoje, como dizem em hebreu, né? Hoje é o que fala assim? Esqueci o nome da palavra. Você É o dia ouvir da essa sua... salvação. É? É o dia Como da que é? salvação. Se ouvir, hoje é só a voz. Então, irmãos, nós precisamos nos arrepender simplesmente. O segredo é simples. Claro que não é fácil muitas vezes, porque quando o orgulho cai no nosso coração, até o dia que você achou maldade em ti, quer dizer que você achou orgulho, porque ele é o selo da perfeição. Então, eu posso cair nisso, eu posso sim. Só que ainda assim, o Espírito Santo pode me falar e expor o meu coração. Satanás não teve essa oportunidade. Eu não estou tendo dó dele, porque não tem dó de nós, né? Ele não tem nenhuma dó de nós, nem Deus também. Mas eu estou dizendo, eu e você temos essa chance. Eu tenho essa oportunidade. O Amaury tem, o Genaro tem, o Vitor tem, a Lili tem, e todos os filhos de Deus têm essa oportunidade. Então, irmãos, esse é o ponto que eu queria dizer, que ele não teve essa chance, não tem mais volta para ele, não tem como... Nós temos a luz de Deus, agora podemos nos arrepender, temos o sangue, temos todo o segredo para voltar para o Senhor. Não importa a nossa fraqueza. Amém. Amém. Por isso, desembaracemos-nos de todo o peso e até do pecado que tenazmente nos assedia, Carlos. Aleluia. E corramos Olha com só. perseverança. Amém. Só para fechar da minha parte, pegando o gancho do irmão Carlos. Sim. Ontem nós estávamos lendo Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia, ou digamos assim, é o contrário do dura serviço. Dura serviço, o povo de Israel tinha para não servir a Deus. Nesse caso, tem que ser duro nosso serviço para servir a Deus. É intrepidez, né? O intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Olha, o caminho era velho e estava morto. E estava fechado. Que ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne. Ele já nos abriu. Amém. Agora, irmãos, somos pecadores, como o irmão Carlos falou, somos. Mas eu sou intrépido, eu preciso do Senhor. Eu posso entrar no Santo dos Santos a toda hora, de manhã, de tarde, de noite, na rua, no trabalho, no banheiro, em qualquer lugar. Eu posso estar no Santo dos Santos, porque ele já abriu para mim um novo caminho. O caminho velho já era. E esse caminho ainda está vivo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que palavra, hein? Que palavra. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aleluia, irmãos. Graça e paz, amados irmãos. Amém, amado irmão. Graça e paz. Yandejari, Yanderoaçai, Caraí, Quirito, Talpecha. Amém. Rádio Caru. Amém. Tchau, irmãos. Amém. Amanhã continuamos com a última semana, Daniel. Amém, irmão. Aleluia. Tá queimando o Daniel, hein? Amém. Muito bom. Uma palavra em Guarani para você. Xeringuatá. 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 Você falou de Radiacaru. Vou comer. Radiacaru é comer, vamos comer. Agora já comemos. Agora Xeringuatá.
Estou cheirinho Tá. agora. Já comimos. Estou saciado. Amém. Amém. Hakuterei, Hakuterei. Amém. Amém, amém. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Amém. 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 Tchau, irmão. Che, Víctor. Chao, Genaro. Che, Pará. hablarle a... Parambuito. ¿Hablarle a quién? Parambuito.